Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do GE, falando sobre o jogo do Palmeiras. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, para quem não sabe, né, do GE, né? Que era o que eu estava esperando muito de fazer esse vídeo. É sobre o jogo contra o Palmeiras, então vamos ver se eu concordo ou não concordo com isso. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Então vamos lá. Tá certinho? Não. Aqui, ó. Bom. Análise. Fluminense arrisca na medida certa e ganha um novo John Kennedy para a Libertadores. É isso que eu tô te falando. Até que enfim que eu vou concordar com toda essa frase aqui, ô Thiago Lima. Parabéns, até que enfim. Arrisca significa... Para quem não sabe, né, só pra gente entender aqui o que significa a palavra arrisca. Arrisca é significado. Expor risco, perigo, né? E sim, o Fluminense, se a gente pegar o time do Fluminense que veio a campo contra o Palmeiras, na minha concepção, expôs muito risco ao Fluminense. Foi um time muito corajoso. Se você pegar, por exemplo, os dois volantes, Martinelli e Danielzinho, cara, os dois... O Danielzinho já perdeu muito essa função de defensor no Bahia. E o Martinelli já perdeu muito essa função de realmente ser o volante, o primeiro volante, pro André. E muitas das vezes o próprio Martinelli joga como segundo volante. Então, eu achei muito estranho. Eu até mesmo passei mal diante do que eu vi. Então, sim, o Fluminense se arriscou na medida que pôde. Eu não vou falar que é a medida certa, mas na medida que pôde. E ganha o novo John Kennedy para a Libertadores, sim. John Kennedy está voltando bem. Diversas vezes eu falando do John Kennedy aqui, que para mim é um jogador espetacular e que pode voltar a usar o Fluminense. Estratégia de gente funciona. Time misto vem se poupando peças pontuais e proporciona relançamento do atacante antes da decisão contra a Argentinos Júnior. Eu não acredito que ele vai ser o atacante que o Fluminense vai escalar. Talvez venha o Keno, se tiver tudo bem com ele. Se não, aí será o John Kennedy de fato. Mas fora isso, eu gostei, tá? Da atuação do John Kennedy. Eu gostei também que ele ficou muito mais ofensivo. A única coisa que eu não gostei foi a situação do Cano. Porque fazendo com que o Kennedy ficasse mais na frente, até atrapalhando os dois zagueiros, fez com que o Cano tivesse que ficar um pouquinho mais atrás, até como armador. Tecnicamente falando, o Fluminense estava com o Martinelli como primeiro volante, o Danielzinho como segundo volante, o Germancano armando o time, pro Léo Fernandes de um lado, o John Arias de outro e o John Kennedy como centroavante. Foi assim que ficou o Fluminense. Eu achei insano isso, mas tudo bem. No duelo de times mistos no Maracanã, venceu quem poupou menos. Sim, o Palmeiras ele poupou 9 dos seus 11 jogadores e o Fluminense poupou 7 mais 3, 10 mais... O Palmeiras ele poupou 9 e o Fluminense poupou 7. Diferença de 2. Mas o jogo contra o Palmeiras apresentava as chances de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro e até mesmo disputar o possível título, tá? E o técnico Fernando Diniz arriscou na medida certa para ganhar a partida por 2-1 na noite do sábado. Sim. A estratégia do Diniz foi poupar pontualmente. Vamos ver o que significa isso. Foram 4 peças: Felipe Melo, Lima
Ganso e Keno. E eu te falo, por exemplo, o Marcelo jogando também foi uma poupação pro Diogo Barbosa. Ele tá tranquilo e mais relaxado por esse jogo. Então não, eu acho que tá bom, o Marcelo pode ser o titular do time, mas não seria o titular no jogo de volta. Porque ele já tá expulso. Então é muito estranho ver essa informação justamente acontecendo. Mas o time acabou sendo metade reserva, porque outros dois titulares estavam suspensos, Nino e André, que estavam suspensos do terceiro cartão amarelo. A opção de escalar Diego Barbosa para se entrosar mais e pegar mais ritmo, já que Marcelo está fora contra a Argentina, era arriscado demais e não foi feita. Não acho que foi arriscado demais. O Marcelo é arriscar. Porque o Marcelo não tá mais veloz, não tá no ritmo. Tá simplesmente sendo um jogador espetacular, que ele é, só. Mas fora isso, aquele Marcelo lá do Real Madrid não volta mais. Se ele joga e se machuca, o Fluminense teria que improvisar no setor, no jogo mais importante do ano. Um dos jogos mais importantes, né? Só pra gente ter uma análise aqui, o Fluminense teve menos bola do que o Palmeiras, teve menos finalização, teve menos chance de gol, teve menos desarme, menos faltas cometidas, pressão do passe era melhor do Fluminense, escanteios o Fluminense não teve nenhum. Caraca, hein? Eu achei estranho isso. E o Palmeiras teve 8 e impedimento teve igual. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou parar ali no. Ok. Análise fria de números pode enganar. O Palmeiras teve mais posse de bola, finalizações e chances de gol. Mas foi o Fluminense que controlou. Sim. Teve nenhuma situação que assim que algum tricolor fala assim: ai, o Palmeiras vai poder ganhar, o Palmeiras vai poder. Nenhuma chance. Com meio time reserva, só que com mais titulares em campo que o adversário, incluindo destaques como Cano, Ares e Marcelo. O tricolor teve as rédeas na maior parte da partida, a metade inicial do primeiro tempo e até cerca de 30 minutos da etapa final. Sim, nada a aumentar aqui, mas tá certo. Além dos 2 gols, o Fluminense chegou com perigo mais 3 vezes. Um contra-ataque de 4 contra 3 aos 15 minutos no primeiro tempo, que pra mim foi... não gostei. Uma finalização de John Kennedy na orelha da boca após cruzamento de Marcelo aos 17 do segundo tempo e uma cabeçada para fora de Lelê aos 29. Cara, isso eu fiquei muito triste, cara. Porque o Lelê deveria ter feito esse gol. Por outro lado, o Fluminense sofreu na bola aérea. Das 9 chances do Palmeiras, 5 foram chuveirinhos. As cabeçadas de Gustavo Gomes aos 24 e a de Hendrick aos 40 tempo. E na etapa final, teve uma testada de Arthur para fora aos 24, um cabeceio de Flaco Lopes, defendido por Fábio aos 47, e o gol de Gomes aos 50. Na história só teve 51 minutos e ele fez aos 50 minutos e 40 segundos. Dando essa ideia de que foi um jogo bem parelho, foi realmente um jogo bem parelho. Mas serve de aliento aos tricolores o fato de que 4 dessas 9 chances do Palmeiras, incluindo o gol do Gustavo Gomes, foram na blitz nos minutos finais, quando o Diniz já havia feito as 5 substituições e ainda perdeu o Lelê expulso. Quem veio no banco não entrou na mesma intensidade de quem saiu e acabou piorando o time. Nada a comentar, parabéns. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo que curte, comente, compartilhe, redes sociais de criação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, vamos falar mais sobre esse análise do GE. John Kennedy dá resposta positiva. A estratégia do Fluminense também permitiu observar algumas peças jogando com metade do time titular. Podemos dizer que Marlon, Daniel e John Kennedy passaram no teste. Eu gostei muito, tá? Que o Daniel jogou bem. Eu já esperava. O Marlon também já esperava que ele jogaria bem. E o John Kennedy foi mais interessante ainda. Especialmente o atacante que aproveitou as chances ao lado de Cano e foi decisivo para o resultado. Sofreu o pênalti do primeiro gol e marcou o segundo. Cara, foi muito bem o John Kennedy. Novamente,
mais alento para a torcida tricolor de ter um jogador desse no elenco do Fluminense. Diniz usou 2 centroavantes com o John Kennedy ao lado de Cano. Na história não foi isso, foi o John Kennedy mais à frente e o Cano armando o time. Mas para funcionar o argentino, jogou mais Eduardo, armando o jogo. Ó, sabe que tá aí. Enquanto o garoto era referência. Sim. Por ele proteger bem a bola e ser muito rápido, infernizou a defesa do Palmeiras, até mesmo o monstro Gustavo Gomes. Cara, o Gustavo Gomes pra mim é um dos melhores zagueiros do Brasil, cara. Disparado. Se não é o melhor zagueiro do Brasil. O cara é um monstro, cara. Aplaudido no Maracanã, o atacante ganha moral e vira uma boa opção antes do jogo da Libertadores. E aí ele fala sobre o Fluminense voltar em campo contra o Argentino Júnior e depois contra o Grêmio. Tá? Mas assim, ver um jogador como o John Kennedy encarar um jogador como o Gustavo Gomes, cara, isso é maravilhoso. E ver que ele não teve medo, mais maravilhoso ainda. O Gustavo Gomes pra mim é o melhor zagueiro do Brasil, hoje disparado. Não sei se é brasileiro, né? Deixa eu ver aqui. Só pra encerrar aqui. Eu acho que o Gustavo Gomes ele não é brasileiro. Gustavo Gomes. Paraguaio, cara. É um dos melhores jogadores os melhores zagueiros do Brasil. Dito isso, se inscreva no canal. Faça o triplo Z que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo. De todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E que bom que o Fluminense ganhou. Saudações tricolores.